Semifinais do Campeonato Gaúcho definidas. 2025 o Gauchão se define com o Inter pegando Caxias na semifinal e o Grêmio encarando o Juventude. Primeira coisa a ser dita, obviedade nessa semifinal. Foram os 4 melhores times. O Ipiranga poderia ter tirado o Caxias? Poderia, mas também seria um crime ali. Passaram os 4 melhores. E também é óbvio que são 2 confrontos muito diferentes. De um lado, 2 times de Série A e do outro lado, um time de Série A contra um time de Série C. De um lado, um time que atingiu um pico muito alto e depois deu indícios de que foi no oba-oba, o Juventude. E nesse mesmo lado, um time que arrancou muito bem, tomou algumas pauladas, mas incorporou jogadores e a gente não sabe se esses reforços já vão dar a resposta de cara. Estou falando do Grêmio. Então esse confronto me parece muito equilibrado. Do outro lado, o Inter perdeu o melhor jogador disparado e o Caxias só tem 2 derrotas. Leva críticas, mas pode aprontar. Eu tô aqui para kto.bet.br e na KTO vocês já podem apostar em quem vai ganhar o Campeonato Gaúcho. As odds aí. Lá na KTO o Inter é o favorito. Tá com 1.9 para ser campeão. O Grêmio 2.6. O Juventude, como vocês estão vendo, 5.5 e o Caxias seria a zebra dessa semifinal. Se o Caxias for campeão, a KTO vai te dar 11 de odd na volta. Então passa aqui na descrição e confere o caminho para chegar na KTO e fazer a tua fezinha sobre quem vai ser o campeão gaúcho. Vamos falar da semifinal. E eu quero começar falando sobre o Inter e o Caxias. O Inter, aliás, tem uma coisa que dá uma vantagem, um fato que dá uma vantagem para o Inter em relação aos outros 3. Mas eu vou segurar um pouquinho sobre esse fato. Nesse confronto Inter e Caxias, o primeiro jogo é em Caxias, e o time do Luizinho Vieira tem a chance de colocar pressão para cima do Inter no Beira-Rio. Monta um jogo estratégico, consegue um resultado no Centenário e aí joga a peteca pro lado da quadra do Roger. É difícil? É difícil. Porque o Caxias passou de fase, só tem 2 derrotas no campeonato, né? Perdeu pro Grêmio 4-0 na Arena e perdeu o Caju. De resto, não perdeu. Não encheu os olhos, é mais resultado assim do que desempenho, mas só tem 2 derrotas. Né? O Luizinho está incomodado com as críticas da torcida grená, e o Luizinho é o cara que levou o Ipiranga para a final do Gauchão em 2022. Então, tem que ficar de olho. O Inter talvez dê mais uma margem para uma zebra, porque ele perdeu o Wesley e tem uma incógnita sobre quando volta e como volta o Alan Patrick. E esqueçam a história do Beltrán. O time do Inter, o centro do time do Inter é o Alan Patrick. Isso é um fato. E o Inter é um com ele e outro sem ele. Isso também é um fato. Tá? O Inter incorporou caras que estão mandando bem, como o Vitinho, como o Carboneiro, que estão dando coisas que o time não tinha. O Carboneiro foi um dos protagonistas da vitória contra o Monson, o Valência está melhorando em relação a ele mesmo, mas o cara do time é o Alan Patrick. Sem ele a coisa fica mais difícil. Isso é um fato. Tá? Agora tem um detalhe nessa semifinal aí, tá? O Caxias, entre os 2 jogos com o Inter, vai jogar a Copa do Brasil. Tem que ir ao Paraná enfrentar o Maringá. E esse jogo contra o Maringá é extremamente importante para o Caxias. Do ponto de vista de calendário, do ponto de vista de grana. Para o Caxias seguir na Copa do Brasil é fundamental. Então o Caxias vai dividir a atenção entre os 2 jogos com o Inter. Né? Além do segundo jogo sendo o Beira-Rio. De toda forma, a meu ver, o Inter é favorito para ganhar os 2 jogos do Caxias e chegar à final do Campeonato Gaúcho. E aí a gente chega na outra semifinal, Juventude e Grêmio. O Juventude enfileirou a vitória no Caju, ganhou do time reserva do Grêmio e apareceu como o melhor time do campeonato, mas depois tropeçou nas próprias pernas, não fez um jogo legal contra o Avenida, e o próprio Fábio Matias, o técnico do Juventude, que é um bom técnico, que está fazendo um bom trabalho com um time limitado, ele disse depois do jogo lá em Pelotas, onde o Juventude suou sangue para ganhar, que o Juventude precisa estar sempre concentrado, sempre 100%, com força máxima. Ele disse, talvez a empolgação externa tenha entrado no vestiário. O Juventude tecnicamente é inferior ao Grêmio, não há nenhuma dúvida. Se o Juventude voltar àquela concentração de antes da melhor campanha da primeira fase, o jogo tende a ser muito difícil, tanto na Arena quanto em Caxias. E o Grêmio ele tem um lastro bom com o Quinteiros, promissor. A grande incógnita no Grêmio, ela está baseada em o retorno que os reforços vão dar de imediato, e aí que eu estou falando do Wagner Leonardo, do Lucas Esteves, do Camilo,
do Oliveira, do Amuzu, como esses caras vão entrar no time, se eles já vão dar de cara uma resposta ou se vai demorar um pouquinho mais. E também como o Quinteiros vai montar a estratégia para o jogo em Roraima contra o São Raimundo pela Copa do Brasil. Esse jogo é quarta-feira, antes da primeira partida na Arena. O que o Grêmio vai fazer? Vai botar todos os titulares? Bota os titulares, resolve o jogo rápido e vai tirando? Vai botar um time misto? Vai botar os reforços para jogar e ganhar ritmo? Vai botar um time reserva? O que o Quinteiros vai fazer? Passa muito por essa estratégia de jogar em Roraima na quarta e em Porto Alegre no sábado e o retorno dos reforços de cara. É um confronto mais equilibrado por ser dois times de Série A, né? E porque o Juventude, depois da primeira partida com o Grêmio, ou seja, na próxima semana, vai ao Mato Grosso enfrentar o Dourados pela Copa do Brasil. E também é importante para o Juventude passar de fase na Copa do Brasil. Então, se o Juventude tem uma vantagem de ter a semana toda de treinos agora, depois lá na frente o Grêmio vai parar e o Juventude vai ter que viajar. Nesse aspecto assim de logística e desgaste, fica elas por elas. A meu ver, o Grêmio, pela qualidade, ainda é o favorito desse confronto. E, a meu ver, passam Inter e Grêmio para a final do Campeonato Gaúcho. É o meu palpite. Tá? Deixa aqui nos teus comentários o que tu acha da semifinal do Gauchão agora, já, de cara, nesse momento do vídeo. Vai escrevendo enquanto eu continuo falando. Porque o grande diferencial dessa semifinal, ele tá a favor do Inter. A cachorrada da vizinhança tá latindo aqui, sinal que tá todo mundo saudável, né? A vantagem do Inter é não jogar a primeira fase da Copa do Brasil. O Caxias vai ao Paraná enfrentar o Maringá, o Grêmio vai a Roraima enfrentar o São Raimundo e o Juventude vai ao Mato Grosso enfrentar o Dourados. O Inter, como está na Libertadores, não joga essa fase. Então o Inter não tem viagem, o Inter não tem desgaste, vai ter a semana inteira para trabalhar, para pegar o Caxias em Caxias, para pegar o Caxias no Beira-Rio e se eventualmente o Inter for para a final, tem isso. O detalhe é que tem uma pressão aí para cima do Inter, porque o Inter não vai a uma final de Gauchão tem algum tempo, né? E, obviamente, que tem a pressão pelo fato do Grêmio poder ser octacampeão. Repito o meu palpite de semifinal. O Grêmio passa pelo Juventude e o Inter passa pelo Caxias. Diria até que o Inter tem a tendência de ganhar os dois jogos do Caxias e o Grêmio ganha e empata um. Essa é a tendência. Quero o teu palpite aí embaixo. E aí, a final é Grenal. Quem é que vai ser campeão? Aí a gente grava um outro vídeo aqui no canal, né? Beleza? Sempre com a força da KTO. Aqui na descrição o caminho para tu chegar na KTO. kto.bet.br, trazendo a força aqui no canal. Beleza? Não te esquece de te inscrever, de ativar as notificações, aquele papo todo, deixar o teu like. E bora dar uma conferida nos outros conteúdos que eu fiz aí, ok? Essa semifinal do Campeonato Gaúcho promete, né? Vamos estar acompanhando de perto aí. Um abraço, rapaziada. Até mais. Falou.